Buongiorno, meus caros alunos do 8º ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Novamente, estou aqui hoje, para a gente ver uma matéria nova. Estão preparados? Agora é matéria nova mesmo, tá? O nome da matéria é Vozes Verbais. Antes de entrarmos na matéria propriamente dita, vou relembrar aqui o que é verbo. O que é verbo mesmo? Vocês estudaram ano passado, né? O verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. A nossa matéria nova, ela faz parte aí do nosso volume 1. Nós estamos quase encerrando o volume 1. A matéria está na página 78 da apostila de vocês, ok? Então, na página 78 tem lá vozes verbais. Vocês irão fazer a interpretação de 4 atividades ali. Já na página 79, aí já entra realmente na matéria, vozes verbais, certo? Bom, na página 79 ela está aí de forma bem clara para vocês, mas eu farei questão de explicar aqui no quadro primeiro, ok? Então vamos lá. As vozes verbais são 3. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. O que vem a ser voz ativa? A voz ativa, meus amores, é quando o sujeito, vocês já estudaram também, né? Os tipos de sujeito comigo. É quando o sujeito pratica a ação. O que significa isso? Ele faz, ele age, ele realiza alguma coisa. Nesse exato momento aqui, eu estou praticando a ação de dar aulas, de explicar a matéria. Então, o tempo todo, nós estamos realizando, fazendo, praticando alguma ação, certo? Então, isso é que é voz ativa. Então, o verbo vem na voz ativa. Exemplo, eu fiz a tarefa. Eu grifei aqui, o verbo fazer. Por quê? Esse verbo fazer indica que o sujeito eu está praticando a ação de fazer a tarefa, ok? Então, o verbo se encontra na voz ativa, porque o sujeito eu está praticando a ação. Já a voz passiva, passivo, o que é passivo? É parado, que não faz nada. Um exemplo bom que eu dou é o hospital. Então, o paciente, o doente lá no hospital, ele é voz passiva, porque o paciente não faz nada. Ele está doente, está lá na cama parado. Alguém vai fazer por ele a ação, que são os médicos, os enfermeiros, né? Então, os médicos, os enfermeiros são voz ativa. E o paciente, o doente, é a voz passiva, porque o paciente não faz nada. Então, o sujeito, ele apenas sofre a ação. Ele não pratica a ação, ele apenas sofre. Então, o paciente no hospital, ele sofre a ação realizada pela voz ativa, que são os médicos e os enfermeiros, ok? Exemplo, a tarefa foi feita por mim. Repare que eu peguei a mesma frase e a inverti. Eu fiz a tarefa, eu realizei a tarefa, pratiquei a ação de fazer a tarefa. Agora, a tarefa fez alguma coisa? Não, a tarefa foi feita por mim. A tarefa aqui é sujeito, e o sujeito não fez nada. Por isso que é um sujeito paciente, passivo, porque ele não praticou a ação. Sempre que o verbo vier na voz passiva, atentem-se a isso. Sempre virão 2 verbos. Um verbo auxiliar, que é o foi, e um verbo no particípio. O que é particípio? Vou só relembrar. Particípio é quando o verbo termina em ado ou ido. Quando não termina em ado ou ido, a gente diz que é um particípio irregular, porque o verbo é irregular, porque tem verbo regular e verbo irregular. Verbo regular, o particípio termina em ado ou ido, tipo amado e partido.
Agora, quando não tem jeito, o verbo fazer é um verbo irregular. Então, não tem como colocar ado ou ido, certo? Por isso que foi feita. Então, a tarefa foi feita. Foi verbo auxiliar, feita, particípio, ok? Sempre, gente, virão dois verbos. Sempre, para ser voz passiva, tem que vir dois verbos, certo? Então, estão os dois verbos aqui, ó. Foi, do verbo ir, e o feita, do verbo fazer, ok? Também, o verbo pode se encontrar na voz reflexiva. O que vem ser isso? O sujeito, ele é os dois aqui ao mesmo tempo. Ele pratica e ele sofre a ação. Repara, o sujeito pratica e sofre a ação, certo? Então, são as duas vozes aqui ao mesmo tempo, que se torna reflexiva. Então, o sujeito, ele age, ou seja, ele pratica a ação, e ele também sofre a ação. A ação se volta contra o próprio sujeito, ok? Exemplo, ela se feriu com a faca. Ela praticou a ação de se ferir. Então, até aí é voz ativa, tá? Praticou a ação de se ferir. Mas a ação, a ferida é da própria pessoa, do próprio sujeito. Então, quer dizer que a ação voltou-se contra o próprio sujeito. Contra o sujeito, ela. Atentem-se, toda e qualquer voz reflexa, para dar o reflexo, reflexivo, dá a ideia também de reciprocidade, certo? Se eu disser assim, ó, nós nos olhamos, eu pratiquei a ação, nós praticamos a ação de olhar, e essa ação voltou-se contra nós mesmos, porque há aí uma reciprocidade, ok? Então, olha o si aqui, ó. O si é que transformou esse verbo em um reflexo, tá? Então, pronome reflexivo, esse si. Sempre terá um pronome reflexivo. Eu dei o exemplo de nós nos olhamos, o nos aí seria o pronome reflexivo, como se fosse o si aqui. Sempre deverá ter na frase um pronome reflexivo, porque senão o sujeito não vai praticar e nem vai sofrer a ação, certo? Deu para entender? Eu espero que sim. Então, recapitulando, meus amores, voz ativa, o sujeito pratica a ação. Exemplo, passear, namorar, correr, partir, estudar, certo? Agora, voz passiva, o sujeito não pratica uma ação, não faz absolutamente nada. A voz reflexiva, o sujeito tanto pratica quanto sofre a ação, certo? Detalhe, porque o quadro não coube. Eu vou ter que explicar aqui através da apostila, ok? Na página 79. Notem que a voz passiva, apenas ela se subdivide, tá? Ela tem duas formas, a passiva analítica e a passiva sintética. Quando que o verbo está na voz passiva analítica? Exemplo, geralmente a passiva analítica vai ter dois verbos que eu mostrei aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma passiva analítica. A tarefa foi feita por mim. Tem dois verbos, portanto, eu tenho aqui uma passiva analítica. Certo? Esse exemplo do quadro, eu tenho uma passiva analítica. Não podem misturar a voz passiva sintética com reflexiva. Cuidado, porque a sintética também tem um pronome. Mas notem, reparem o exemplo. Vendem-se apartamentos. É a voz passiva sintética. Certo? Vendem-se apartamentos. Não houve relação de prática e de sofrimento da ação. Não houve. Essa é a diferença. Tá? E dá para voltar a frase. Vendem-se apartamentos. Apartamentos são vendidos. Toda vez que dá para fazer isso, voltar a frase, a gente tem aí uma passiva sintética. Ok? Então, notem os exemplos aí. A carta foi escrita pelo escritor.
foi escrita. Verbo auxiliar mais particípio. Portanto, aí eu tenho uma voz passiva. Certo? Agora, vendem-se apartamentos. Esse se não é reflexivo. Ele se chama pronome apassivador. Eu vou, na próxima aula, explicar isso com mais detalhes, porque tem que ser uma aula inteira somente para isso, tá? Senão a aula fica muito longa e o pessoal terá dificuldade aí para subir a aula para o YouTube, ok? Então, meus amores, atentem-se à página 79, porque está tudo esmiuçado, ou seja, está de forma detalhada aí. Então, voz ativa, sujeito agente. Por que é sujeito agente? Porque ele pratica ação. Voz passiva, sujeito paciente, porque ele sofre a ação. Dei até o exemplo lá do paciente, né, lá no hospital, é a mesma coisa. Voz reflexiva, sujeito agente, porque ele pratica ação, e paciente, porque ele sofre a ação. Ok? Vocês farão as atividades também referentes a esta matéria nas páginas 80, 81, 82, ok? Reparem que vocês terão duas partes. Primeiro, na 78, vocês irão interpretar 3 anúncios publicitários que tem aí, referentes à matéria, tá? É só para poder conceituar melhor aí a matéria. Já na página 79 está a matéria de forma aí bem explícita, para vocês entenderem. E da 80 a 82, atividades, ok? Então, a próxima aula, vocês, né, nós faremos, melhor dizendo, a correção. E, por favor, quaisquer dúvidas, tirem-nas, por favor, no nosso grupo, que eu darei lá também algumas explicações para quem não entendeu algo, ok? Besitos, por hoje é só. Tchau!